estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Gente, vocês sabem, né, que todas as mulheres têm o costume, claro, de procurar médicos, de cuidar mais da saúde do que os próprios homens. Mas a questão da urologia, isso mesmo, quando a gente pensa em urologista, a gente pensa logo nos homens, né, no sentido de câncer de próstatas, enfim. Mas as mulheres também têm que recorrer a esse profissional para cuidar da sua saúde. Sobre isso a gente vai falar com a urologista Luíse Pavei, que está aqui conosco. Obrigada pela presença, doutora. Eu que agradeço, Michele, aqui pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha profissão, né, sobre a minha especialidade. Pois é, difícil ter mulher nessa área. Aqui no sul catarinense, na região de Criciúma, a senhora é a única. Mas por que resolveu ir para a urologia? A urologia que me escolheu, na verdade, né? Eu acho que quando a gente está na faculdade e a gente começa a conhecer as especialidades, sempre tem alguma que te puxa mais. E desde que eu conheci a urologia, fiz um estágio em urologia, eu me apaixonei, eu não me via mais fazendo nada além disso. Então, por isso que eu escolhi, mesmo sendo diferente. Quando a gente está na escola, tem sempre aquela feira de ciências e tem a brincadeira, né? Não o estudo, né? Na verdade, do rim do boi ali, né? Que a gente tem que comprar. Aquilo ali já começou a despertar algo na doutora? Pode ser que seja, mas na verdade foi durante a faculdade mesmo. Eu fiz um estágio. Tinha um lugar em Curitiba para ir para fazer estágios. E daí tinha a especialidade de urologia. Eu achei diferente, fui. E ali eu me apaixonei. Depois dali eu não consegui pensar em nada além de fazer isso. E aí a senhora faz a especialização, volta aqui para sua terra, né, e começa o atendimento. Como é que a senhora está vendo esse atendimento? As mulheres realmente procuram cuidar da saúde dos rins, do trato urinário, enfim, ou elas procuram outras especialidades até chegar em vocês? Normalmente é isso que acontece, tá? Então, aquele paciente que já tem algum problema de pedras nos rins, né? Já teve alguma cólica renal, ele já sabe que ele precisa de um urologista. Mas uma mulher que tem prolapso genital, incontinência, infecção, de repetição, normalmente ela vai primeiro atendimento para o ginecologista e daí o ginecologista ele encaminha para o uro quando já saiu da ossada dele, digamos assim. Mas tem algumas patologias, algumas doenças urológicas que as pessoas já sabem que é com uro. E o mais comum, né, que não deveria ser, mas é a pedra no rim. É muito comum. Agora que a gente vai entrar no verão, aí mesmo que vai ter cálculo renal. Mas por que o verão chama mais atenção, doutora? Porque a gente fica mais desidratado, então a gente sua muito. E tem a cervejinha do final de semana, o churrasco, os alimentos eles tendem a ser mais salgados, então é normal. A infecção urinária ela é muito relacionada ao inverno e as cólicas renais com o verão, ainda mais que a gente se mexe mais, né? O homem ele joga mais bola, ele se aventura mais para arrumar telhado, essas coisas todas, e daí a gente fica se mexendo. E também pode cair, né? Essas pedras que ficam no rim caem para o ureter e causam a cólica renal e as urgências, né? Mas quem tem pedra no rim uma vez vai ter a vida inteira? Tem alguma das místicas verdadeiras aí, quem toma mais leite também? Como é que é essa situação? Então, assim, a gente sabe que 50% dos pacientes que têm cálculo uma vez na vida vai ter o segundo episódio. Tá. Mas pode ser só uma vez mesmo e nunca mais se incomodar com pedra nos rins. Tem né, uma parte genética, então tem famílias que têm essa tendência a ter mais pedras nos rins, mas é muito relacionado também do modo da gente se alimentar e agir, né? Então a gente fala que tem muita gente que não toma água, então a desidratação ela está muito relacionada, porque a urina ela tem não só água quanto sal. Quando tem muito sal, muito soluto ali, ele precipita e forma uma areiazinha e vai grudando e formando o cálculo. Então, o principal fator protetor é a hidratação. Além disso, o tipo de alimentação dessa pessoa, né? Se usa muito embutido, se salga muitos alimentos, se usa muito tempero pronto, muito alimento instantâneo, costuma ter bastante sódio. Mas o leite não. Antigamente achava-se que o aumento de cálcio aumentaria o risco, mas hoje em dia já isso é postulado que não, que né, a alimentação balanceada com cálcio pode ser usada sem problema nenhum. E por que dói tanto pedra no rim? O que acontece? O rim, ele precisa eliminar a urina, então ele forma a urina e sai a urina ali pelo ureter. O ureter, ele é como se fosse um caninho bem fininho, e ali ele liga até a bexiga, né? Quando cai a pedra ela impacta ali.
E ela causa, nessa obstrução, ela impede com que o rim ele consiga eliminar aquela urina. Aí ele começa a dilatar. Quando se há essa dilatação, ele começa a comprimir a cápsula renal. E aí se tem as dores tipo cólica, né? Uhum. Então, naquela hora que ele vai eliminar o jato de urina, não sai, bate nele de novo, ele incha e dá a dor. De forte intensidade, associada a náusea, vômito. E quando a gente fala de tudo isso na mulher, a pedra no rim também é uma situação bem constante ou não? A mulher ela vai, como a senhora disse, para outras patologias dentro do trato urinário? Os cálculos renais, eles são bem comuns, tá? Mas realmente, assim, o cálculo ele é mais comum em homens, tá? Mas sim, as mulheres têm e é a mesma clínica, né? É uma cólica que começa em região lombar, que vai para abdômen, desce daí no homem, vai para testículo, às vezes eles podem ter dor testicular, e na mulher para pequenos lábios. Normalmente unilateral, só se houver obstrução dos dois lados, mas normalmente só um lado só, e daí ela tem dor daquele lado. Tem gente que confunde até com dor ciática, né? Quem Sim. tem muita dor, ou então, sei lá, acho que me mexi errado, tal, mas ela vai evoluindo. Eu nunca tive pedra no rim, então por isso que eu tô bem perguntando assim, bem minuciosamente, para quem não teve também. Tudo dá dor lombar, né? Uhum. Tem um pouquinho de dor lombar. A gente, né, nós profissionais, a gente consegue ter, assim, um feeling para tentar identificar qual é um, qual é o outro. Normalmente a cólica renal, ela não altera com a movimentação, então o ciático, às vezes se movimentar dói. Se tu fica paradinho, não. E a cólica não, você tá em movimento, você tá parado, é a mesma cólica, não vai alterar. Porque não tem nada correlacionado aqui com a musculatura, né? E além disso, ela vem tipo cólica, ela vem forte e passa. E o ciático não, ele tá doendo o tempo inteiro, né? Quando tá inflamado, enfim. Aí tem que ficar prestando atenção nos sinais também. Exato. Né? E quem já teve, né, já tem uma percepção. Quem não teve, é bom ficar bem de olho. É interessante que procure sempre um médico, às vezes, né, principalmente ali num clínico geral, está com uma dor muito forte, e num pronto atendimento, ver se tem algum sinal de alarme, principalmente se tem febre associada, que daí pode ser um quadro infeccioso, que é mais grave. Então, via das dúvidas, médico. A infecção no rim também, né, nessa época de calor, também ela vem com mais força, com mais intensidade, ou eu estou errada? Na verdade, é mais no inverno. Tá. A mulher, ela tem uma tendência a ter infecção urinária mais no inverno. As mulheres, elas em si, têm mais infecção urinária do que os homens, né? Infelizmente, a nossa uretra curta não nos protege tanto assim. Então, pelo fato do homem ter o pênis, ter a bolsa testicular, a uretra fica comprida, né? E fica mais difícil daí da bactéria da região anal, que a nossa pele dessa região é contaminada com as bactérias do ânus, que consigam ascender ali pela uretra e causar infecção. A mulher é pertinho, tanto o ânus quanto a uretra, um do ladinho do outro, e a nossa uretra é curta, não tem nem 4 centímetros. Então, a cistite, ela pode ser normalmente simples, né? Em que a gente tem uma ardência, às vezes sangra um pouquinho, vai várias vezes ao banheiro. Aí a gente dá um antibiótico, normalmente um antibiótico via oral, às vezes 3 dias de antibiótico já resolve. Mas pode ser infecções complicadas, né? Sobe a infecção para o rim, daí dá uma pielonefrite, daí pode dar uma cicatriz renal, pode cursar com insuficiência renal, então daí fica mais preocupante. Normalmente as infecções altas é as que cursam com febre, por isso que a gente orienta, né? Sintomas de cistite, mais febre, tem que procurar já um atendimento médico. A cistite é aquela que, como a senhora disse, tem aquela ardência e a frequência de ir no banheiro, é isso? Isso. E daí eles relatam que é como se estivesse urinando faca, né? Urina várias vezes de pinguinho, tem pouca quantidade e com muita dor. Às vezes relacionada a sangramento também urinário. A gente vê bastante relatos de mulheres com repetição. É tudo devido à uretra ou também é questão genética, questão da pessoa mesmo ter essas repetições? A gente tem alguns fatores de risco. Por exemplo, né, a gente fala de cistite da lua de mel, que é quando se tem muita relação sexual. Não é uma infecção, né, uma doença sexualmente transmissível, mas ela pode aumentar com a frequência de relação. Por quê? Porque durante a relação sexual, o pênis, durante a penetração, ele ajuda a levar as bactérias ali para a uretra, né? Então, essa mulher que tem muita relação sexual, ela pode ter infecção.
Mulheres na menopausa, em que o tecido da vagina é um tecido mais fino, porque não tem estrogênio, ela perde um pouco da proteção contra as bactérias. Aquela paciente que toma pouca água, porque fica aquela urina velha concentrada na bexiga, então quanto mais água você tomar, você vai reciclando essa urina e também lavando a uretra, caso alguma bactéria esteja ali. Pacientes com incontinência urinária, porque fica úmida aquela região. Pacientes em que não, e durante a higienização se higienizam, né, na hora de fazer ali o número 2, se higienizam com papel para frente, não para trás, né, que daí há uma maior contaminação. Enfim, a obesidade também, porque tem mais dificuldade em fazer a higienização desse local, daí tem mais a tendência mesmo de ter infecção de recorrência. Aí as pessoas, quando têm essa recorrência, claro, tem que procurar um quanto antes o médico, porque ninguém vive com esse incômodo, né, doutora? Sim, é muito ruim. E tem muito, viu? Não é tão incomum, não. Então, que a gente fala, né, o que significa uma cistite de repetição? É quando ela tem 2 episódios em 6 meses ou 3 episódios no ano. Aí já tem indicação de procurar atendimento para, primeiro, a gente avaliar se tem alguma também doença associada, se tem alguma pedra, se ela tem um refluxo de urina pro rim, se tem algum divertículo que fica uma urina ali sempre que não consiga esvaziar bem a bexiga. E depois disso, daí se não tiver nenhuma causa específica, a gente fazer um tratamento profilático, né? E quando a gente fala, a senhora falou de ir várias vezes no banheiro, a gente também falou, mas tem aquela pessoa que segura, né? Aí todo mundo diz, não segura, vai no banheiro sempre, porque senão dá dor no rim, dá problema na bexiga, né? Os mais antigos falam isso. Qual é a relação, né, de quem às vezes está trabalhando? Não, eu vou esperar um pouquinho, vou daqui a pouco, quando vejo, já passou meia hora e não foi lá esvaziar a bexiga. Como é essa relação, doutora? Então, assim, a gente sempre orienta, né? Não segurar o xixi. Claro que aquele paciente em que vai várias vezes por medo de encher a bexiga de perder, isso também é ruim. Porque a gente precisa ter uma capacidade, uma complacência ideal da bexiga. Tá tudo esquematizado ali, né? Já é feito para isso. Exato, exato. Mas o paciente que segura muito, acho que o principal fator de risco são as infecções, né? Porque fica o tempo inteiro aquela urina presa ali. E acaba até desidratando, bebendo menos água porque tá, né, que não quer ir ao banheiro. A gente tem disso, às vezes, gente que trabalha muito, deixa de tomar água porque não quer ir pro banheiro. Verdade. Né? Eu faço isso, olha que errado. Mas, olha, enfim, não sigam o exemplo. Não sigam o meu Façam exemplo. O que eu digo, mas não façam o que eu faço. Só o meu conselho, não o meu exemplo. Mas isso é muito errado, né? Então, toda a dinâmica urinária, ela deve ser respeitada. A gente nota até que depois de uma certa idade, né, que as pessoas começam a ter o escape, a vida social também da pessoa fica muito difícil. E tem gente que fala, porque segurava muito, aconteceu isso, a bexiga caiu por causa daquilo. Mas não tem uma receita de bolo, né, doutora? Cada caso, cada pessoa tem uma variação para entender o que está acontecendo com ela, Sim, né? Isso tudo depende, né? Eu acho que isso é o legal da medicina. Nada é receita de bolo, nada é pronto, né? Esse negócio de protocolo, de que o que vale para um vale para outro, isso é totalmente errado, né? Então, cada ser humano tem as suas particularidades, né? Cada problema de saúde tem o seu porquê. Então, o prolapso genital, ele pode ocorrer devido a uma cirurgia, devido à obesidade, né? Devido a partos vaginais difíceis, várias gestações. A incontinência também, um enfraquecimento da musculatura pélvica, né? E toda mulher deve ser avaliada individualmente para a gente identificar esses fatores para que consigamos corrigir e melhorar a qualidade de vida delas. E de preferência sem automedicação, né? Sem automedicação, sem ir para a internet e acreditar em tudo que lê, porque hoje em dia, quanto mais gente fala sobre uma coisa, parece que vira verdade absoluta, né? Verdade. E daí os outros vão seguindo, no fim, não é bom, não dá nada e às vezes até prejudica. Então tá certo. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo. Se você perdeu esse bate-papo até agora, não fica triste. Ele vai ficar todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas. Lá você encontra todo o nosso bate-papo para você acompanhar e dar informações boas aí para as pessoas, quem sabe, né? Puxa a orelha daquele que não toma água. E, ó, água é vida, gente. A gente volta já já.
De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com a urologista Luíse Pavei. A gente já falou bastante, tem que tomar água, gente, não tem jeito. Coloca o lembrete, tem aplicativo no celular, tem a garrafinha com marcação de tempo, toma água, água é vida. Doutora, a gente estava falando no intervalo, né, sobre a questão das mulheres que acabam sempre marcando, a maioria das vezes, a consulta para o homem. Aí o homem chega lá, não sabe nem que médico que é, e olha, não, é urologista mulher, eles se assustam. Então, às vezes tem um certo susto, né? Mas eles acabam indo bem envergonhados ao consultório. Só que durante o bate-papo, eu acho que a gente sabe lidar, né? Sabe como conversar, deixar esse paciente mais tranquilo, para que ele possa, enfim, se abrir e entrar com as questões, né? Às vezes questões difíceis, às vezes questões até sexuais, né? Mas normalmente eles saem assim, o feedback é bem bom, tá? Eles saem no consultório felizes, agradecendo. Eu acho que a mulher, ela tem uma tendência a ser mais empática, talvez, ou ter mais... conversar mais, ter mais esse acolhimento, sabe? Então, tem muito paciente que já foi várias vezes em médicos homens que são super práticos, não tô dizendo que todos são assim, mas o homem tem essa tendência mais à praticidade, a gente não, né? E daí eles acham que, teve pouca explicação. E daí vai comigo e eles têm um outro tipo de consulta, assim. Normalmente eles retornam. E daí eles que marcam. Já não é mais surpresa. Porque, querendo ou não, a senhora também faz, a gente estava falando mais no primeiro bloco das mulheres, né? Até porque elas procuram menos, porque como a gente disse, o caminho delas é o inverso. Eles vão mais ao urologista, porque... alguns médicos que a gente já conversou aqui, o homem ele fica desamparado na adolescência, porque a mulher sai do pediatra e vai para o ginecologista, ela é acompanhada. O homem não, ele fica num hiato, ele fica perdido ali no meio do caminho. Até ele chegar no urologista, é lá nos 40 anos para fazer o exame de toque. Então, assim, ele fica, ou então é empurrado para a mulher para ir a algum médico, né? Exato. Mas ele fica no hiato, né? Onde o caminho seria ele ir para o urologista, né, doutora? Isso é super importante, sabe? Teve até uma campanha da sociedade, eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, e a gente teve, acho que uns 2 anos atrás, sobre a busca do adolescente ao consultório do urologista. Eu lembro. Porque ele, isso mesmo, tem esse ato, ele perde o acompanhamento médico, e a adolescência é um momento muito difícil, em que a gente está se formando adulto, né? Então, todas as questões, todas as nossas dúvidas, o corpo tá em completa mudança. Então, não só genital, mas cerebral também a gente sabe que tem muita mudança e até os 14 anos. E daí não tem ninguém para auxiliar. Então, muitas vezes essa criança, esse adolescente, ele procura informação em local que ele não deveria, né? E hoje em dia a gente está tendo muito problema com algumas coisas, como né, por exemplo, a pornografia, né, que é algo muito triste, que tem muitos homens que têm vício em pornografia, isso começa durante a adolescência, né? Às vezes agora também com a internet é tudo tão acessível, é tanta informação que precisa ser filtrada. Então eu acho que a gente tem que buscar mesmo. E os pais têm que ter isso, né? Não é só a menina que menstrua vai para o gineco. Então eu tenho um filho aí de 17 anos, de 16, que está se desenvolvendo, eu vou levar no urologista, vamos ver como é que ele tá, como é que tá a saúde geral, falar sobre relação sexual, né, para ele tentar entender o que está acontecendo, quais são os desejos, qual é a mudança no corpo dele, né? Até porque a gente sabe que uma doença que chama muita atenção e que também pode acarretar problemas no trato urinário é o HPV, né, doutor? E cada vez mais está aparecendo. E, infelizmente, aqui na nossa região, a gente já teve matérias e informações, principalmente nos idosos, tem aparecido bastante o HPV. Então, talvez até falta de informação lá no começo, mas... a informação tá aí, né? Tá aí. A gente tem no calendário vacinal. Eu não cheguei a pegar isso, sou um pouquinho mais velha. Mas né, a gente tem alguns anos já, né? Que é a quadrivalente no calendário, que são 2 doses. No particular, a gente chega a fazer 3 doses, né? E agora veio uma mais forte, ainda que pega mais sorotipos no Brasil, que antes só tinha externo. É super importante essa profilaxia, né? O vírus HPV...
Ele é o principal vírus relacionado tanto a câncer de colo uterino, que é um dos principais nas mulheres, quanto o câncer de pênis, né? Claro que para o câncer de pênis, o principal fator de risco é a má higienização. E, infelizmente, o nosso país é o terceiro com maior número de casos no mundo, principalmente na região Nordeste, não aqui tanto. Mas no Nordeste é muito comum, né? Por causa dessa precariedade de informação e de higienização na população. Só que ele também é relacionado ao vírus HPV, né? Então é importante que o homem, além da mulher, sejam vacinados, né? E é um vírus endêmico, a gente tem aí numa grande proporção da população adulta, no caso da nossa idade, né, que não teve vacinação, muita gente que é contaminada e não sabe. E nessa transição que a gente estava falando ali do menino e da menina da fase adolescente, ainda tem alguns pais que torcem o nariz para a questão dessa vacinação, porque acha que está incentivando a criança ou adolescente iniciar uma vida sexual. E não é isso, é uma proteção para a vida, que a gente poderia ter tido. Até eu brinco com algumas mães quando falam isso para mim, gente, vai no... Tá de graça, mas vai no particular ver, é quase R$3.000 essa vacina, se não é mais hoje. Então, né? É salgado, viu? É muito caro. Eu paguei a minha, é salgado. Então, assim, não tem por que não fazer, né, doutora? Sim, e essa gente até orienta, assim, em consultório. O ideal é fazer quando a gente não tem relação ainda, né? Porque a gente não teve, enfim, contato com o vírus. Mas independente se você já teve contato com o vírus, já tem até conhecido um HPV, a vacina ela protege contra outros HPVs, ela também ajuda o sistema imune, diminui recidiva das lesões, então é para todas as idades. Né? A gente sempre orienta em consulta médica, faça a vacina, independente, se eu tenho 30 e poucos anos, eu fui lá já com a lesão, tem que fazer a vacina. Melhor para todo mundo. Vacinas existem para isso, para ajudar, né? Exato. Doutora, a gente estava falando já falamos de pedra no rim, infecção e tal, mas tem algumas situações também que chamam a atenção, que a senhora estava falando na questão do caimento da bexiga, né? Que também aí muita gente fala, cai a bexiga e coloca uma tela, tem esse problema. O câncer também de bexiga vem também chamando a atenção no Brasil. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, assim, o prolapso, né, a vagina, depois de um certo tempo, isso é normalmente com a idade, né? Então, é uma doença já de mulheres mais idosas, enfim. A gente pode ter um enfraquecimento da musculatura, né, e dos órgãos de sustentação, né, o que sustenta os órgãos para cima, e que há um prolapso, aparece como se tivesse uma bola na vagina, assim. Então, pode prolapsar tanto a bexiga, quanto o intestino, quanto o útero ou o colo uterino. Às vezes a mulher já não tem mais útero, mas o ápice ali da vagina, ele cai, né? Isso não tem correlação com câncer de bexiga, tá? Câncer de bexiga é outra coisa, que infelizmente é muito comum, principalmente com o tabagismo, né? Então, o principal fator de risco para o câncer de bexiga é o cigarro. E o principal sintoma do câncer de bexiga é o sangramento urinário. Então, qualquer sangramento na urina ou até no exame de urina, às vezes aparece ali hemácias. Nossa, não aparece, meu xixi tá claro, mas tem hemácias. Toda vida tem hemácias. Procure um urologista para fazer a investigação, porque às vezes é uma lesão pequena que você já tem e não sabe, tá? Mas, enfim... Câncer de bexiga é isso. Tá. O prolapso é mais por enfraquecimento mesmo do assoalho pélvico, que é, infelizmente, comum aí na população feminina, principalmente na mulher que é obesa, na mulher que teve vários partos vaginais, partos traumáticos, né? Naquela multípara, teve várias gestações, ou teve uma gestação com um bebezão grande, né? Com um gig que a gente fala, ela tem mais aí o risco de ter os prolapsos. Então tem que também ficar de olho nessa situação, né? Como a senhora disse, quando a gente fala de câncer, tem o câncer de rim, de bexiga, tudo isso vocês, né, fazem a análise. Ô, doutora, tem uma questão do cisto no rim, que um monte de gente fala, eu tenho cisto no rim, vai virar pedra, eu tenho cisto no rim, tem que tomar mais água. O que é esse cisto no rim? Então, assim, o cisto tem várias classificações, tá? Então, a gente pede, né, às vezes aparece no ultrassom comum, até para uma outra doença que se pede um ultrassom de abdômen total, aparece um cisto renal. Na maior parte das vezes é um cisto simples, é uma bolinha d'água, é uma parte do rim que não funcionou e virou uma bolinha d'água. Ele pode crescer, pode estabilizar, isso a gente vai acompanhar.
É muito raro a gente ter que operar um cisto único renal, né? Normalmente ele cresce para fora e não causa nenhuma lesão ao rim, a gente não precisa operar e ele também não causa dor. Mas há alguns outros cistos que são considerados cistos complexos, em que a gente precisa daí, durante o ultrassom, o médico cardiologista, ele consegue dizer para mim se ali dentro tem alguma parte sólida, que possa ser um nódulo, algo assim, dentro do cisto. E daí, quando tem essas características que nos dão alerta, a gente solicita uma tomografia com contraste ou uma ressonância. Aí ali, é que nem o BIRADS na mama, ele consegue também, a gente tem uma classificação dos cistos. E dependendo da classificação, daí a gente suspeita de ser algo maligno e daí indica a cirurgia. Tá? Mas assim, na maioria das vezes é só uma bolinha d'água e não precisa se preocupar. Quando é um cisto simples, ele não tem nem risco de virar câncer. Então é bem ficar tranquilo. Então tá, porque tem gente que fala, o cisto vai virar pedra, o cisto vai virar câncer, o cisto ele é o coitado de tudo, né? Porque é o culpado de tudo, porque Isso. Seja no útero, no intestino, tudo tem um cisto, todo mundo se preocupa. Porque é muito comum. É muito comum ter cisto, então, principalmente com a idade, né? Então faz um exame e aparece, porque ia aparecer, sabe? Uma hora ele ia estar ali. Exato, é só achou por... Sabe quando muito procura, daí você acha? Alguma coisa você acha. Tipo isso. Assim, doutora, de quanto em quanto tempo deve se procurar o urologista, caso assim, não tenho nada aparente, mas eu preciso fazer um check-up de quanto tempo para que eu não tenha nada? Tá. Então, para a mulher, não precisa ir com essa Com o tempo. Com o tempo. Isso. Obrigada. Caso tenha pedra nos rins, cálculo renal, a gente sempre orienta a procurar de 6 em 6 meses, para que pelo menos a gente faça um ultrassom. Tá. Para acompanhar o tamanho desses cálculos, para ver se tem alguma outra coisa, exato, que a gente precisa abordar para que ela não tenha cólica, né? Em relação aos homens, é interessante que a partir dos 50 anos, eles vão periodicamente, anualmente, né? Para cuidar daí da saúde da próstata. Principalmente o rastreio de câncer de próstata, que deve ser feito anual. Então, com o exame de toque retal e com o PSA. Então, aí tem que fazer, não adianta correr, tem que fazer certinho. Tem que. Que a mulher faz todo ano um monte de exame e homem para fazer nossa, se difícil, custa, né? E eu acho que o bom do urologista é porque o urologista é como se fosse o gineco da mulher. Então, a gente não só rastreia as doenças urinárias, a gente é como se fosse o médico daquele homem. Então, a gente consegue também rastrear, por exemplo, a partir dos 50 anos você vai no meu consultório, eu peço uma colonoscopia também, que é um exame de rastreio de câncer, né, de cólon reto, exato, que infelizmente também não é tão incomum assim nessa faixa etária. Então, a gente também solicita às vezes um eletro, né, para já ver alguma doença cardiovascular. A gente sabe também que a disfunção de ereção no homem, aí 50, 60 a mais, ele é um indicativo de algum problema cardiovascular. Então, é aquele alerta, opa, tá com disfunção erétil, a gente tem que pesquisar algo no coração para ver se ele também não tem algum problema cardiovascular, sabe? Então, o urologista ele é importante para isso. É a porta de entrada para o homem no mundo da saúde, no mundo médico. Com certeza. E tem que deixar esse alerta, né, doutora? Não deixar os jovens abandonados no meio do caminho nessa questão médica. Né? Se é menino, leva no uro, não tem problema nenhum. Não quer dizer que vai ter que fazer exames todos os anos, como as meninas vão fazer a partir daquele momento. Mas ter um acompanhamento médico de confiança é importante. Para a gente ver a genitália, então o adolescente ele não tem o costume de deixar alguém ver a genitália dele. Então, para a gente procurar ver higienização, ver se tem fimose, se tem alguma doença naquela genitália, ver o desenvolvimento genital para ver se ele já está entrando na puberdade, se não está atrasado, se não está precoce, né? E também, né, orientar a parte de sexualidade para aquela criança, né? Uso de preservativo, se ele já tem relação sexual, essas coisas que esses adolescentes não falam para as mães e para o pai. E às vezes no consultório médico, já que é uma pessoa aleatória, neutra, exato, e ele tem essa confiança de que não vai falar para o pai e para a mãe, a gente consiga ter essa orientação, sabe? Isso é muito, muito importante. O adolescente ele deve procurar o urologista e daí durante a consulta saber quando que vai ter que ter retorno, enfim, ou se já só orienta e dá alta, mas tem que ir.
Então tá certo. E beba água, né, doutora? E beba água, essa é a mais importante. Então tá certo. Obrigada pelas informações, pela entrevista. Muito obrigada. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas para você. Você que perdeu esse programa, quer compartilhar, puxar a orelha aí dos homens para se cuidarem, das mulheres também. Você vai acompanhar ele tudo no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, ou no nosso canal do Spotify, tá lá em áudio e em vídeo para você acompanhar também. Sala de Entrevistas. O Instagram da doutora passou por aqui pelo nosso programa também, fica lá cheio de dicas, ela é bem ativa nas redes sociais, aproveita para seguir também. Até o próximo Sala.